Em 1940, eu morava em uma cidade de Mococa, estado de São Paulo, e cursava a quinta série ginasial. Nessa época, a Academia Paulista de Letras fez um concurso entre estudantes, cada um, naturalmente, escreveria sobre o que quisesse. Um sobre poesia, outro sobre literatura em geral, e eu preferi, como eu naquele tempo já gostava de problemas nacionais, apesar de pouca idade, eu resolvi escrever um trabalho chamado A Química e o Brasil. Nesse trabalho, eu mostrava todas as possibilidades que teria o Brasil no futuro. E eu ganhei o prêmio na Academia Paulista de Letras. E o patrono era Roberto Simons, porque de todos os acadêmicos, ele era o único que tinha um relacionamento com a indústria, o único que tinha um relacionamento com problemas nacionais. Então o patrono era ele, e coincidiu eu ganhar o prêmio Roberto Simons. Aí começou o meu contato com ele por carta. Eu escrevi uma carta para ele, e até tenho aqui as cópias das respostas que ele me deu. Então, foi em 41, foi o meu primeiro contato por carta com o Roberto Simons. Ele mandou uma carta para mim no dia 1º de dezembro, mandando umas publicações que ele já escrevia sobre café, sobre história econômica, etc. E depois, em 4 de dezembro, completando que queria me conhecer, queria que eu viesse a São Paulo, fazia questão de acompanhar nos estudos, etc. E em 41, eu já tinha começado um curso universitário. Então, eu vim para São Paulo e procurei Roberto Simons. Comecei em contato com ele, disse que eu queria estudar e tal, e então, conforme ele disse na carta, ele ia me encaminhar. Eu gostava de química, ele ia procurar o curso que eu mais adaptava. Então, tinha a escola politécnica que fazia engenharia química, e tinha o Mackenzie, que ele era entusiasta do Mackenzie. Ele é formado na Politécnica, mas ele era entusiasta. Ele achava que, para as condições do Brasil naquela época, que precisava bastante tecnologia, já o engenheiro químico não estava tão preparado para isso. Ele queria um que estudasse química mesmo, química industrial. E tinha um curso de currículo americano no chamado Mackenzie College, que depois virou o Instituto Mackenzie e depois passou hoje a universidade. Então, eu frequentando o escritório dele, conversando, trocando ideias sobre a minha carreira, que ele foi um entusiasta, que ele achou que eu tinha aquelas ideias, que eu devia continuar, que eu devia ser, mesmo na área econômica, política, tinha futuro nesse campo. Ele recomendou que fosse para o Mackenzie. Me deu uma carta de apresentação, eu fui prestar exame vestibular, tinha 70 candidatos, eu entrei em 4º lugar, tal, e consegui fazer o Química Industrial no Mackenzie. Durante todo esse período que eu fiquei no Mackenzie, 5 anos, ele foi acompanhando o resultado dos meus cursos. Agora, para eu entrar no Mackenzie, começou o primeiro problema. Eu era pobre. Minha mãe era costureira, mandava para São Paulo dinheiro para minha pensão. Mas tinha que pagar o Mackenzie, porque eu na Politécnica não pagava. Aí o Roberto disse, não, eu vou pagar para você. E durante todo o meu curso, o Dr. Roberto ficou de me pagar. No começo, eu achava estranho, eu ia lá, batia papo com ele, conversava, mas eu achava que eu devia trabalhar, fazer alguma coisa. Então, o primeiro serviço que ele me deu, você vai falar com o seu Candinho. E me deu uma apresentação, uma carta, um bilhete para o Cândido Fontoura. Aí eu fui fazer um estágio no laboratório do Cândido Fontoura, para ver como é que sentia. E quem sabe ele gosta de química farmacêutica. Então, me pôs lá com o Cândido Fontoura para eu ver como é que funcionava aquilo. Então, eu fui lá com o Cândido Fontoura, vi tudo aquilo, mas não era bem remédio que eu queria fazer, era outra coisa. Bom, aí, depois de lá, eu falei, não, mas isso não dá, laboratório, eu quero ver outra coisa. Mas o que você sabe fazer? Eu falei, bom, eu lá em Mococa escrevi em jornal e trabalhava em rádio. Bom, então você vai lá falar com o X Chateaubriand. Então, me mandou uma carta para o Chateaubriand, era na 7 de abril, os Diários Associados, e eu entrei para escrever em jornal e textos para a Rádio Tupi de São Paulo. E escrevi, mas logo veio a lei regulamentando a profissão de jornalista. Aí eu já não pude mais, que eu não podia largar os meus estudos de química para ir fazer jornal. Então, tive que também abandonar. Coincidiu de ter a parte do laboratório à tarde, então eu estudava das 7 horas da manhã às 4 da tarde, não tinha hora para trabalhar.
Aí então eu conversa assim, não, você fica sossegado que o dinheiro no fim do mês você vem aqui. E eu passava lá todo mês e recebia. Batia um papo com ele, conversava pouco. Aí ele me contava do Senai, em 42 me contou da organização, por que precisava. Ele não falava Senai, ele falava que o Brasil precisava ter uma área profissionalizante. Pegar esses jovens todos, curso médio, e treinar esse pessoal, porque as indústrias iriam necessitar de pessoal de nível médio. Não era só universitário, acadêmico. E precisava muito da parte técnica mesmo, profissional. E que ele tinha ideia de convidar um italiano chamado Roberto Mangi. Trouxe o Roberto Mangi para São Paulo, para o Brasil, e juntos bolaram a organização do Senai, que era então subordinada à Confederação da Indústria, Confederação Nacional da Indústria. E tipo, o Senai depois surgiu o SESI. Mas então, o senhor vê, por aí, já dá para o senhor perceber duas coisas nele. Primeiro, um homem de grande visão no futuro brasileiro. Segundo, dessa vontade de patrocinar jovens. Mesmo às expensas dele, patrocinava jovens para encaminhar na carreira industrial. Ele era professor nessa época da Escola Livre de Sociologia e Política, onde era professor de economia. Então ele já visualizava, naquela época, a necessidade do Brasil também formar economistas. Não só o homem industrial, mas também um homem que visse a economia do país através da promoção industrial. Nesse campo, todo mundo na época e até hoje se fala que ele foi um grande economista, escreveu vários livros, desde a história do café, os problemas que o Brasil tinha todo na passagem da área essencialmente agrícola para a área industrial, todas aquelas dificuldades, sempre também com uma injeção política, dizendo qual a orientação que devia ter o Brasil para progredir. Durante o tempo que eu estava no ginásio, era a época do Estado Novo. E o Estado Novo, Getúlio criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. E o Departamento de Imprensa e Propaganda, uma das funções dele era mandar para os jovens, principalmente jovens que escrevessem, tivessem ligações com jornais, os temas patrióticos. Ele queria ter uma formação de jovens essencialmente patriótica. Pode dizer que é ditadura, etc., mas uma das funções mesmo da ditadura é essa, é fazer um jovem ser formado amando a pátria. Então eu tinha tudo sobre siderurgia, a indústria do alumínio, tudo que o Brasil precisava ter e que não tinha, eu recebia essas informações do DIP. E através delas eu escrevia o que eu sentia daquilo nos jornais. E o Roberto Simos sabia de tudo isso. Então ele falou, bom, esse é o homem que nós vamos precisar. E por isso então que ele resolveu patrocinar os meus cursos aqui em São Paulo. Aí ele fez a pergunta proposta, bom, você não quer receber dinheiro de graça? Muito bem. Então você vai trabalhar para mim, isso foi em 42, você vai trabalhar para mim só nas férias. Você vai receber sempre, mas você vai trabalhar nas férias. E me apresentou o filho dele, chamado Eduardo Simonsen. Tinha escritório no mesmo prédio. E ele fundou a Companhia Paulista de Mineração. Porque ele disse, olha, para fazer, eu prometi ao Getúlio Vargas que teria uma fábrica de refratários. Porque veio a Siderúrgica Nacional para cá, eu tive um trabalho com o Getúlio Vargas para vir essa fábrica, foi na época da guerra, e agora estou comprometido a montar uma fábrica de refratários. E montou essa fábrica em 1942, em São Caetano do Sul. E para essa fábrica funcionar, precisava uma matéria-prima muito bem escolhida, porque a mineração era muito primária naquela época. Então, eles preciso ter uma empresa de mineração que cuide da matéria-prima para poder fornecer a cerâmica São Caetano e ter uns refratários. Então, fundou a Companhia Paulista de Mineração, cujo presidente era um filho dele, chamado Eduardo Simos, também formado na Politécnica na década de 40. Aí fui trabalhar, aí passei a ser acompanhado na minha escola, mais pelo Eduardo Simos. Porque o doutor Roberto vinha uma vez por semana, porque ele já era da Academia de Letras e senador. E foi isso. Todas as férias eu seguia para o interior do Brasil, sob as expensas dele, durante o período da guerra todo, fazendo pesquisa de minérios.
Para eu fazer as análises químicas, nem tudo que eu aprendi no Mackenzie dava. Não estava no curso, estava mais atrasado do que eu sabia. Como é que ele fez? Ele me apresentou para o Álvaro de Lara Campos, que era da L. Queiroz. Sim. Então eu fui fazer um estágio na L. Queiroz com um amigo dele, Álvaro Lara Campos, e aprender a fazer as análises, o que era ácido, como é que se fabricava ácido, para que servia, tudo isso. Então eu fiz esse curso aí. Mais adiante um pouco, ele me encaminhou para o IGG. IGG era Instituto Geográfico e Geológico, que era o órgão principal em geologia e mineração do estado de São Paulo. Não tinha DNPM, não tinha nada disso. Eu fiquei lá 6 meses só aprendendo análise mineira, para poder viajar e fazer as análises que ele precisava. E foi isso, então, até eu me formar em 1945. Eu tinha que fazer um estágio para me formar. Então ele disse, mandou uma carta para o outro filho dele, que era diretor da Cerâmica São Caetano. E mandou trabalhar, então, na Cerâmica São Caetano com o Vitor Geraldo Simos, que era o outro filho dele. E ele vinha à cerâmica toda sexta-feira. E chegava sexta-feira, primeira pessoa que ele entrava na fábrica, a primeira pessoa ele ia conversar comigo. Depois ele foi conversar com os filhos. Aí então começou o ciúme, né? Eu tinha ciúme de mim danado, que era outro filho dele, que ele mais me ouvia, minha opinião, como é que estava a fábrica dos filhos deles. Bom, isso é um detalhe, né? Eu me formei, aí então veio o convite. Então, Roberto, o que eu vou fazer agora? Eu disse, bom, você já aprendeu o que é a indústria química de farmacêutica, você já aprendeu o que é uma indústria química de industrial, de inorgânica, o que você quer? Eu falei, não, se quiser trabalhar com o senhor, eu prefiro. Então você vai trabalhar na Cerâmica São Caetano. Você vai para a seção nova que eu criei lá de refratários, você vai trabalhar com Felipe José Vicente de Azevedo Francischini, que é outro famoso na época. O Brasil, na época, mas de 1942, ele arrematou um antigo hotel que tinha em Campos do Jordão, tinha até 14 quartos, essa casa. E o hotel estava falido, ele comprou tudo aquilo, reformou, isso era a residência dele. Ali ele fazia as principais reuniões de políticos, de literatos e pessoal da intimidade dele. A biblioteca dele era lá, é onde ele estudava os cursos, os projetos, Senai, saiu tudo, criação, foi tudo reunido lá, as primeiras demarches, são todas lá na vila chamada Vila Simonsen. Na Cerâmica São Caetano, por exemplo, ele diz, os nossos empreendedores, primeiro que chamava, todos eram colaboradores, não eram empregados, não eram operários, eram colaboradores da Cerâmica São Caetano. Então, todos os colaboradores dele não tinha direito só a um salário. Ele disse, um salário é a coisa menor significado tem o empregado. Ele tem um salário para fazer as suas despesas normais. Mas ele tem que ter muito mais outras coisas. Ele tem que ter um apoio do empresário. Ele precisa de uma boa casa para morar. Ele precisa de ter uma cooperativa de consumo onde ele compra um alimento bom e barato. Porque se ele for tirar do ordenado dele todas essas coisas, ele não dá. Então o ordenado dele é sagrado, ele tem que ter outras coisas para ele poder viver além do salário. Eu sofri muita influência dessa parte, tanto que quando eu estava na São Caetano, fui presidente da Associação dos Empregados, eu era líder dos empregados dele, fui presidente do clube de futebol, fui presidente da cooperativa de consumo, tudo nós fundamos, mas com base dele, ele que sugeria, ele que mandava e apoiava. Tudo que eu fazia, que eu aparecia, que cheguei a ser líder dos empregados, foi encostado nele, né? Ele que me empurrava e apoiava atrás. Vamos fazer aqui. Então, aí que você vê o espírito dele, qual era? Era essencialmente populista, digamos assim. Ele era democrático, ele era capitalista, mas tinha essa tendência, não é bem esquerdista, socialista, social não social-democrata. O Getúlio Vargas ele foi um conselheiro excelente, que dizem que ele incentivou a Fundação Siderúrgica Nacional, incentivou o acordo com os Estados Unidos, incentivou ser contra o Freixo, eminência parda, digamos assim, de Getúlio Vargas. E ele conseguiu o Senai, tudo falando com o Getúlio Vargas.
pedindo, apoiando, aconselhando, vamos fazer, porque Getúlio Vargas tinha muita tendência trabalhista, né? Mas precisava de alguém de peso, de capital. E ele influenciou muito a política de Getúlio Vargas nessa época. Ficou muito amigo do Candiá Palhoças. Com isso, a empresa dele pegou todos os quartéis do Exército para ser construídos, que foi o que cresceu a Cerâmica São Caetano. E a Construtora de Santos foi a primeira empresa que ele teve de engenharia. Mas ele nunca descuidou do pobre. Ele formou uma equipe de engenheiros na área de construção civil excelentes. Tanto na Construtora de Santos, que foi a primeira que liderou essas construções do governo, como na Sociedade Construtora Brasileira, que depois fechou a Construção de Santos, fundou a Sociedade Construtora Brasileira, que foi a maior, uma das maiores do Brasil.